Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde para a plateia, para quem está em casa. Sei que é um título talvez um pouco, eu vou explicar um pouco o contexto disso, mas eu juro que faz sentido. Bom, prazer estar. Deixa eu ver se está funcionando. É para baixo? Aí, tá indo. Bom, então, primeiro me apresentar, meu nome é Valéria, Valéria Barros, mas meus alter egos são Valéria Berros na internet. Sou head de engenharia hoje na Yara. A Yara, para quem não conhece, é uma empresa de fertilizantes, então faz produção de nutrição para plantas. Por isso, minha piadinha aí da fertilização. Sou especialista em desenvolvimento web, comecei, como o Vini falou, em PHP lá atrás. Migrei depois para JavaScript e aí continuei evoluindo na carreira até chegar na parte de liderança e realmente achar onde eu me encontrava na minha carreira. Estudei, sou formada na FIAP, em BI e Big Data, e meus interesses, deixei aqui, eu gosto muito de viajar, a gente está meio nômade aí desde da pandemia, e de música, que eu também vou trazer um pouquinho, não vou cantar, mas vou falar um pouquinho sobre isso também aqui na palestra. Então, vamos passar. Então, fertilizando uma carreira autêntica, né? Fertilização é um termo utilizado aí dentro do mercado como eu falei, né? Dentro da Yara, a gente trabalha com agronomia e a fertilização ele é o processo de alimentação da planta, né? Então, é o processo em que a gente nutre a planta, nutre o solo com todos os nutrientes que são necessários para a planta se desenvolver e aí gerar seus frutos, né? E todo o processo ali da fotossíntese e tudo mais que a gente conhece aí da química orgânica. E por que falar sobre carreira autêntica, né? Por que autenticidade? Por que essa palavra? Então, autenticidade, eu quis trazer uma definição do que significa autenticidade, né? Que é aquilo que é real, aquilo que é genuíno, aquilo que é legítimo e aquilo em que se pode confiar. E eu gosto muito dessa definição porque acho que especialmente na nossa área é muito comum a gente estar num momento de carreira, às vezes você está aí com anos de carreira e você se sente inseguro com um monte de aspectos, né? Eu acho que a insegurança é uma coisa muito comum dentro do mercado. A gente tem tanta gente aí com ansiedades, com síndrome do impostor, justamente porque existe, acho que sumiu, opa, mas voltando aqui, né? O porquê que a gente tem um pouco dessa insegurança, né? E falo um pouco sobre a minha história com isso, né? Para mim, quando eu comecei minha carreira, eu sempre me comparava muito com os outros, né? Então, quando eu entrei em desenvolvimento, comecei a participar de evento, comecei a participar da comunidade de software livre. Eu era muito nova, né? Comecei em eventos com 18 e sempre as pessoas mais velhas me falavam, olha, não compara a sua coxia com o palco de alguém. Então, isso foi uma coisa muito importante para eu criar essa autoconfiança, para eu criar esse entendimento de que cada um tem sua jornada. E a gente não pode se comparar com aquilo que a gente está vendo de fora, né? Mas a gente tem que estar consciente e confiante de que a gente está seguindo o nosso próprio caminho. Então, a autenticidade, para mim, ela foi uma dessas ferramentas para ajudar a encontrar isso. E a ideia dessa palestra é conseguir trazer como que num mercado tão dinâmico como a tecnologia, em que a gente tem cargos, posições, expectativas, competências que mudam tanto, como é que a gente consegue criar uma estrutura de pensamento ou estratégias que nos ajudem a encontrar aquilo que faz sentido para você e que façam a gente se sentir cada vez mais confortáveis e tendo uma vida mais plena, né? Tendo uma vida mais em que a gente se sinta mais preenchido pelo trabalho. Então, aqui a gente vai falar sobre algumas dessas estratégias. Vou tentar trazer um pouquinho aí do viés da agronomia. É uma área que eu gosto muito e eu acho que é uma coisa que o mercado de tecnologia ele dá para a gente essa oportunidade de você pode aplicar tecnologia para qualquer mercado, né, para qualquer indústria, para qualquer ramo. E o quanto que isso é valioso. Você conseguir juntar diferentes tipos de experiência, diferentes tipos de aprendizado e melhorar cada vez mais como você aplica a tecnologia. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas estratégias. E aí, começando até, juntando com a parte do solo, né, um dos primeiros passos antes
da gente produzir uma planta, produzir uma cultura, é identificar a fundação. E quando a gente pensa em carreira, também a gente precisa dar uma olhada na fundação. Quais são as bases estruturais daquilo que é importante para o nosso crescimento profissional. Então, para a gente conhecer, eu sei que é um questionamento muito complexo, né? E a ideia aqui também não é dar um papo de coach, nem um papo espiritual sobre propósito, mas propósito é importante. Né? Por quê? Porque o propósito ele é o fundamento daquilo que faz a gente se identificar como ser, daquilo que faz a gente se identificar como participante desse universo. Né? E uma coisa que eu gosto muito de visualizar é quando a gente pensa no trabalho, a gente fala muito sobre a qualidade de vida e trabalho. E o que eu quero trazer é que a gente não é só essa separação de vida e trabalho. O trabalho faz parte da nossa vida, a gente faz parte do trabalho. Então, a autenticidade ela pode existir nesse espaço compartilhado entre essas duas coisas. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é como é que você pode começar a responder essa pergunta. Do que é importante para você? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Quais são os fundamentos daquilo que te define? Porque isso vai te ajudar a entender quais são as linhas que você não quer cruzar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, uma coisa que é extremamente comum, infelizmente, na nossa área, né? A quantidade de estresse, quantas pessoas que não já passaram por burnouts. Então, um sinal do que isso tem é do quanto a gente atravessa os nossos próprios limites. Então, identificar os nossos limites é uma parte extremamente importante para entender até onde a gente consegue ir e até onde a gente consegue dizer, não, isso aqui não faz sentido para mim. Então, a ideia de entender os seus princípios, os seus fundamentos, aquilo que é importante para você, é ajudar a gente a identificar até onde você consegue ir e até onde você consegue ser autônomo da sua vida. E aí, pensando justamente, né, no que é esse ser, né, que eu estava falando. Aqui tem uma... Eu gosto muito desses exemplos de... Deixa eu ver se eu consigo acertar o laser. Aqui. Então, uma das coisas que eu gosto, assim, dentro das áreas das humanas, é sobre como a saúde integrada funciona. Então, um dos aspectos da saúde é que ela não existe como você tem a saúde física, você tem a saúde mental, você tem a saúde no trabalho e tudo mais. Nós, como seres, nós somos integrados à sociedade. Então, todos os aspectos que existem na sociedade, elas são importantes para a gente se entender. Então, o ambiente que a gente está, aquilo que a gente come, como a gente dorme, onde a gente trabalha, o que a gente aprende, tudo isso são nutrições que a gente traz para a gente. Então, para a gente pensar em sucesso, para a gente pensar em propósito, para a gente pensar em prosperidade, para pensar em performance, a gente precisa olhar para o todo. Então, não tem como a gente só focar em um aspecto do trabalho para você dizer, puta, consegui fazer um desempenho legal e estou feliz no meu trabalho. Então, esse é um pouco do approach. E aí, falando um pouco sobre propósitos, né? Para mim, o propósito, ele... Deixa eu pegar uma água, que eu estou com uma tosse aqui. Eu esqueci de abrir antes. Então, quais são as características que fazem de você aquilo que você é? Né? E esse é um segundo aspecto que monta um pouco dessa análise. Então, para mim, eu sempre tive um grande conflito interno, uma dualidade aí para mim, quando eu entrei dentro de tecnologia. Então, eu entrei lá atrás em 2009, quando eu fui começar a aprender programação. E eu fui aprender programação com o intuito, na época, eu vi uma reportagem do jornal Hoje, em 2008, falando sobre o déficit de profissionais na TI. A gente já deve ter ouvido essa matéria milhares e milhares de vezes. Né? E aí eu estava lá no interior de Goiás, e aí eu tive a oportunidade de entrar no Instituto Federal, e eu pensei, eu vou fazer TI então, porque tem emprego, tem vaga, bastante vaga, vai precisar de vaga para sempre, e eu quero estudar psicologia. Então, na época, eu estava ali entre psicologia, letras, sociais, e eu pensei, tá, vou ser bem espertinha e vou arrumar um trampo aqui de TI que vai me ajudar a pagar essa faculdade. E aí, o que aconteceu, para minha surpresa,
foi que eu gostei bastante. Então, assim que eu entrei, eu me apaixonei por lógica e fui depois, obviamente, descobrindo que essas coisas não são tão distantes assim. Mas depois eu continuei a minha carreira técnica, continuei codando, trabalhei com back-end por muito tempo. E eu ficava muito nessa tensão. Então, todos os momentos de crise profissional que eu tinha, às vezes uma situação de estresse, às vezes uma sucessão ali de eventos estressantes, eu entrava nessa crise de não, eu preciso largar tudo e ir para sociais. Eu preciso largar tudo e fazer letras. Eu preciso largar tudo para ir para a praia, sabe? Eu sempre passava por esse rodopio de ideias e me sentia sempre muito conflituosa e com muita angústia. Então, isso acabava tirando de mim aquilo que eu poderia estar usando na minha carreira, toda aquela energia que eu poderia estar gastando, aprendendo outras coisas, me desafiando em outros aspectos, eu acabava perdendo com toda essa confusão que eu sentia. Então, mas aí depois, com o tempo, eu fui começando a perceber que o que será que isso está me dizendo? O que é que me dá o interesse, por exemplo, na psicologia? Quais são as coisas que me interessam nas ciências sociais? Será se tem uma conexão entre essas duas coisas? Então, quando eu comecei a fazer o curso de Big Data, dos projetos que eu queria fazer na época era conseguir justamente juntar essas duas coisas. Era conseguir, talvez, pegar aspectos da sociologia, que trabalha muito com pesquisa, que trabalha muito com dados, e trazer para o Big Data. E aí aquilo começou a me dar um sinal de que, não significa que eu preciso largar tudo, não preciso jogar tudo fora, eu posso construir em cima disso algumas coisas, né? Não foi o que eu fiz, mas isso me ajudou. Então, entender as características, entender os seus interesses, entender o que você é bom fazendo, vai te ajudar também a identificar esse propósito e identificar como trazer ele para a realidade. E aí eu tive um chefe uma vez que ele me falou algo que para mim foi mind-blowing, né? Ele falou que a maioria das pessoas são medíocres, né? E a gente às vezes tem uma visão de, puta, é horrível ser medíocre, né? Mas a maioria de nós somos, né? Quantos gênios que a gente conhece, né? Então o que ele trouxe foi a maioria das pessoas é medíocre. Até o momento em que você consegue juntar aquilo que você sabe fazer com aquilo que você ama fazer e aquilo que você é bom fazendo, você consegue atingir esses níveis extremos de produtividade, você consegue atingir esses níveis de genialidade. Então, a proposta que ele foi, Val, pensa o que você faz bem e aquilo que você sabe fazer. E essas coisas não necessariamente são as mesmas coisas. E aí isso foi me ajudando a desenhar para mim o que fazia sentido para a minha carreira. E eu acho que tem, dentro da nossa área também, existe tanta possibilidade, tantos tipos de problema para resolver, que eu acho que a única coisa que tem em comum é que a gente gosta de resolver problema. Mas, em alguns momentos da nossa carreira, a gente vai precisar identificar que tipo de problema que você gosta de resolver. E eu acho que essa é uma pergunta super importante, pensando em quando a gente pensa nos arquétipos de trabalho técnico, nos arquétipos de liderança, tudo, no fim, resume para qual que é o tipo de problema que você gosta de resolver. Então, se você gosta de resolver problema de pessoas, você vai para a gestão. Se você gosta de resolver problemas de arquitetura, você vai para a arquitetura. Se você gosta de resolver problemas ali no detalhe, você vai, sei lá, ser bom de detalhes, né? Então, atunar um pouco para quais são essas curiosidades, aquilo que te chama a atenção, é uma excelente ferramenta também para você identificar aquilo que te dá alegria de fazer. Então, um exemplo disso é quando eu comecei a me sentir um pouco mais confortável dentro da minha carreira, já estava ali num nível um pouco mais sênior, eu fui percebendo que eu gostava muito de ter contexto. Então, eu chegava dentro de um time de produto, trabalhei muito tempo com desenvolvimento de produtos, e eu percebia que, para eu fazer um trabalho bem feito, para eu sentir que eu estava fazendo um trabalho bem feito, eu queria entender a big picture, eu queria entender por que fulano está pedindo essa funcionalidade, por que a gente está desenvolvendo essa tela, qual que é o fluxo a que isso pertence. E eu fui percebendo que eu fui ficando cada vez mais generalista, sentando muito com o time de design, sentando muito com o time de produto.
E ficava também aí nesse conflito. O que será? Significa, então, que eu não gosto mais de codar? Significa que a carreira técnica não é mais para mim? E continuava esses conflitos. E aí eu conhecia muita gente que, justamente por ter esse perfil mais generalista, acabava indo para a área de produto, ou indo para a área de ágil, para a área de design, acabava saindo de TI, né, de uma certa forma. E aí eu tenho um exemplo disso, um dos meus pares lá na Yara, ele é diretor de produtos e ele também era um dev. E aí eu perguntei para ele, Andy, eu morro de medo de uma hora eu ter que tomar uma decisão de virar produto, de ir para ser uma PO, ser uma gerente de produto, nada contra, absolutamente nada contra, mas eu morro de medo de ter que tomar uma decisão como essa, de ter que dizer que esse é o único caminho para mim. E ele falou, não, eu fui para esse caminho porque para mim fazia sentido resolver o problema de negócio. Eu queria entender sobre as trends de mercado, eu queria entender sobre o nosso consumidor, eu queria entender sobre as jornadas. E aí ele foi falando, eu falei assim, ai, não é bem isso que eu gosto de fazer também não, graças a Deus. Então, isso foi levantando assim esses aspectos de identifique o tipo de problema que você gosta de resolver. Identifique quais são as curiosidades que te atiçam, quais são as coisas que você está ali no seu dia a dia e te chamam a atenção. Talvez isso seja melhorar a performance das coisas, talvez isso seja melhorar o fluxo dos processos, identificar o que chama a sua atenção, quais são os tipos de problemas que te chamam a atenção, também vão começar a responder um pouco desse propósito. E aí uma coisa que eu queria trazer, que aí juntando assim com o porquê da autenticidade, né? Porque a autenticidade, para mim, ela é sobre juntar as suas características pessoais. Né? Às vezes a gente está falando sobre carreira e a gente fica ali, não, eu preciso aprender PHP, eu preciso aprender arquitetura, eu tenho uma lista ali de competências que eu preciso atingir para estar no nível de sênior, para estar no nível de staff, para estar em qualquer nível que a gente entende dentro do mercado. E isso não é tudo. Né? Então, a proposta que eu comecei a pensar quais são as habilidades que estão fora da minha vida profissional que me ajudam na minha vida profissional. E aí eu falei no começo aí sobre a música, e a música, para mim, é um excelente exemplo de como essas habilidades podem te elevar na sua carreira. Então, quando eu comecei a ir para a área de liderança, um grande medo que eu tinha era, como é que uma pessoa introspectiva, levemente tímida, vai conseguir estar tocando um time, conseguir entrar naquelas reuniões cheias de gente, com devs que são extremamente sociáveis, todo mundo bem engajado, com vontade de conversar, né, como normalmente não é o nosso dia a dia. E eu ficava, eu jamais vou conseguir falar sobre isso, ou estar nesse espaço. Então, eu sempre gostei de cantar, cantava na igreja, e só que sempre com muito medo de cantar em público, de qualquer pessoa saber disso, né? Deixava como um segredo. E aí eu comecei a aprender violão e comecei a tocar e cantar junto. E aí, conforme eu fui fazendo isso, eu fui me sentindo muito mais liberta daquela pressão de, tipo, eu não preciso cantar bem, ninguém está pagando para me ouvir cantar, normalmente, então eu sei que às vezes não vai ser bom, mas ninguém vai reclamar disso, porque eu estou fazendo uma coisa que me dá prazer. Então, aquilo me ajudou a me sentir mais confortável com a minha própria voz. Né? Quando você está numa reunião e às vezes você está falando muito, e você está assim, eu não aguento mais a minha própria voz. Eu sinto, às vezes, até isso falando com alguém, em palestra, eu estou aqui ouvindo minha voz, tem hora que eu me entedio da minha própria voz. Então, o cantar, ele me ajudou a estar confortável nesse espaço, e me ajudou a ver que, sim, eu consigo ser mais sociável, sim, eu consigo ter uma presença ali, e isso vai me ajudar. Então, isso me ajudou na minha vida profissional. Uma coisa que, imagina, né, não tem nada a ver. Um outro exemplo disso é quando a gente... um dos insights aí sobre a nutrição de plantas. Né? Para quem lembra aí das aulinhas de química orgânica, a planta ela precisa de alguns microelementos para ela funcionar. E são o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Então, quem faz hortinha em casa também consegue aprender sobre isso. Né? E qual que foi o pensamento que eu tive? Assim, né? A gente tem, eu falei, essa série de componentes
que são core, que são base para a gente construir qualquer tipo de carreira, né? Então, sim, se a gente vai para o desenvolvimento web, sim, eu vou ter que aprender uma série de coisas, eu vou ter que juntar conhecimento de negócio, vou ter que juntar conhecimento técnico para estar nessa carreira, para estar nessa posição, que é o que a gente chama de hard skills, né? Então, eu quis atrelar assim, essas hard skills com esses elementos core, com os micronutrientes. Mas vocês estão vendo aqui ao redor, a gente tem uma série de macronutrientes, né, o zinco, o magnésio, o ferro, que são extremamente importantes para a saúde da planta, para a planta ser mais resiliente, para o fruto da planta ser mais doce. Você tem uma série de outras coisas que precisam existir para você fazer a completude. Então, o NPK ele não é 100% do que a planta precisa. Assim como a gente. Né? A gente não tem como, dentro da nossa carreira, e graças a Deus a gente tem falado muito mais sobre isso no nosso ambiente técnico, que não é só de hard skills que se vive um desenvolvedor. Não é só de hard skills que se vive nenhum profissional. A gente precisa de uma série de outras habilidades sociais, empíricas, analistas, para a gente conseguir ser um bom profissional. Então, o que são esses... quais são as formas da gente alcançar esses macronutrientes, alcançar essas soft skills? É pensar nessas habilidades. Como é que essas outras habilidades da minha vida pessoal conseguem alavancar o meu conhecimento? Então, um exemplo também da música, eu fui aprender a tocar violão. Eu já gostava muito de música, não sabia tocar, e aí foi um horror, né? Porque eu queria aprender a tocar violão para eu conseguir tocar as músicas que eu gostava. E aí, quando eu fui aprender, eu descobri que as músicas que eu gostava, ninguém tocava porque elas eram incrivelmente difíceis. E aí eu percebi que talvez não ia dar. Né? E aí, eu acho que todo o processo de aprendizagem é doloroso. Né? A gente sofre, a gente apanha, a gente precisa se esforçar muito e se frustra, porque aprender é difícil. Qualquer coisa que a gente vai aprender é difícil. E aí, o que o aprender violão começou a me ensinar? Né? Uma disciplina, se você não treina constantemente, não necessariamente todos os dias, mas constantemente, você não vai lembrar, você vai esquecer, você precisa desenvolver memória muscular. E o que eu fui aprendendo, o que eu fui colhendo com isso? Né? Eu percebi que eu tenho uma tolerância muito maior à frustração, porque toda vez que eu pego uma coisa que eu não sei fazer, e eu consigo, com disciplina e com constância, ir lá e aprender, eu vou ficando cada vez melhor. E cada vez melhor até o momento em que, nossa, aquilo ali que parecia ser tão difícil, agora ficou mais fácil. E todo o processo é assim, né? Quando a gente foi aprender a desenvolver lá atrás, também a gente não nasce sabendo, né? Então, a gente precisa dar esse esforço, dar esse foco para conseguir aprender qualquer coisa. E uma coisa que também foi super importante para mim, hoje trabalhando com inovação, eu vejo o quanto que isso é ainda mais importante, é aprender a errar. Então, se a gente tem medo de errar, a gente fica o tempo inteiro ali restringindo aquilo que a gente vai fazer, pensando qual que é o caminho mais fácil, qual que é o caminho menos arriscado para eu fazer certas coisas. E isso é o maior inimigo da inovação. Então, aprender a errar, conseguir errar e aprender com o seu erro é um fator fundamental para o crescimento. Então, essas habilidades, né, o foco, conseguir ficar ali 2 horas estudando uma coisa que eu não sei e conseguindo melhorar, me ajudou também a me distrair menos no trabalho. Então, consegui me focar melhor, consegui ter mais disciplina, consegui ser mais criativa. Né? A música... Aprender o violão, eu não sei quem toca violão. Para mim, eu aprendi a programar e depois a tocar violão. Para mim, eles acontecem no mesmo espaço do cérebro. Então, quando eu comecei a aprender as notas e tal, e quando a gente vai indo para... Quando aquela piada que a galera fala, né, não é tão difícil como teoria musical, é porque realmente é muito difícil. Obviamente, eu não sei fazer isso. Mas, para mim, ela acontecia no mesmo espaço que a programação. Então, o mesmo raciocínio lógico, ele era ativado no meu cérebro quando eu ia começar a aprender. Então, de certa forma, isso também ajudou eu a entender um pouco melhor. E aí, beleza, então a gente tem identificar essas soft, né, ou essas hard skills,
e as coisas alheias ao nosso dia a dia que podem ajudar a gente no nosso trabalho é um fator importante. E aí vem um pouco de nutrir esse ecossistema de habilidades, né? Aqui eu trouxe uma ferramenta que acho que todo mundo já deve ter visto em algum momento, né? Que é o gráfico de radar. E analisar as suas habilidades, ela demanda uma autocrítica, né? Às vezes, talvez isso vai vir como um feedback de alguém, talvez isso vai vir do resultado do seu trabalho, mas a partir do momento que você consegue se autoavaliar e dizer em que nível que eu estou de verdade, não que nível que o mercado acha que eu estou. Né, eu não vou nem entrar, não pode entrar em política, né, de staff de 2 anos, de sênior de 2 anos, aquela coisa, né? Mas quantas vezes que a gente faz esse diagnóstico honesto da nossa habilidade? Né? Então, eu passei por um momento também na minha vida profissional em que, quando eu comecei a migrar do PHP, do desenvolvimento mais voltado para back, para o desenvolvimento front-end, eu ainda estava ali bem em 2010, naquela aldeia de JavaScript e tudo mais, e não queria, era super relutante. E aí eu cheguei no momento que eu comecei, e aí assim, a gente tem também que honrar nossos erros, né? Mas eu lembro assim de eu comecei a pegar o JavaScript e eu não entendia como é que funcionava a sincronicidade. E aí eu peguei, me senti super mal, falei, puta, não sei nada. Então, nada do que eu sei é válido. E foi aí que eu falei, né, eu preciso realmente sentar e aprender. Eu preciso ser honesta comigo mesma, entender onde está o gap do meu conhecimento. Então, análises como essa, elas ajudam a gente a identificar aonde que eu posso melhorar, o que que eu preciso adquirir para ter essa fundação bem feita. Então, talvez isso seja aprender protocolo web. Quantas vezes a gente está aí no mercado, e eu estava ouvindo o finalzinho da palestra aqui de cloud, né? Antes de aprender cloud, tem que aprender computação. Como é que você vai aprender computação na nuvem se você não entende computação? E muitas vezes, quantas pessoas no mercado não estão no mercado só entendendo framework? Né? E eu acho que demanda muito essa honestidade com a gente mesmo, e por isso que eu trago essa parte da autoanálise. Né? Obviamente, você pode fazer isso com o retorno das pessoas, mas vai depender de você, ser honesto com você mesmo e saber onde que você precisa se desenvolver. E utilizar ferramentas que te deem controle sobre esse processo de crescimento. Né? Obviamente, esse processo é mais fácil com uma liderança presente, com um feedback dos seus managers, mas uma coisa que eu sempre falo para o meu time, crescimento profissional é 50-50. Eu posso chegar aqui e falar, olha, desenvolve esses 3 pontos aqui, olha, se você quer aprender web, você está precisando aprender isso aqui. Se você está querendo aprender arquitetura, você precisa melhorar seu conhecimento de design de sistema, precisa aprender Terraform. Eu posso falar todas essas coisas, mas se a pessoa não consegue identificar a área em que ela quer melhorar em que estágio que ela está desse conhecimento, vai ser um trabalho muito mais desafiador. Então, no fim, qual que vai ser o resultado que você vai ganhar no final, né? Então, esse é um pouco da estratégia. E aí, a partir do momento que você conseguiu, então, beleza, eu fui lá, eu realmente percebi quem eu sou, percebi o que me interessa, quais são as minhas curiosidades, dei uma vistoriada em todas as minhas habilidades, né? Eu percebi que eu gosto de ler, percebi que eu gosto de videogame, eu gosto de música, eu gosto de correr, sei lá, qualquer hobby, qualquer coisa que te dê interesse. E eu estou nesse estado aqui das minhas capacidades, das minhas competências. Como é que agora eu vou juntar essas duas coisas, né? Acho que eu trouxe alguns exemplos aqui do que foi para mim juntar essas duas coisas, como elas estão atreladas, elas não existem de formas separadas. E aí o desafio é como é que você vai criar oportunidades para utilizar essas habilidades, né? Nem sempre a gente vai conseguir ter isso naturalmente, ela vai aparecer na nossa frente. Então, eu trouxe alguns exemplos meio, né, tirados assim, mas eu quero aprender mais sobre, eu quero desenvolver minha criatividade, eu percebi que eu me interesso muito, tenho muita curiosidade, sempre me aguça o desafio que o nosso usuário tem na experiência mobile.
Então, eu vou lá, eu vou aprender, eu vou sentar com o time de design, eu vou sentar com o time de suporte para entender, pô, por que o nosso usuário deixa o processo aqui nesse momento? O que acontece? E talvez ali eu vou achar uma oportunidade de melhorar o meu código, de melhorar a minha plataforma. Ou, na verdade, você descobriu que você realmente é muito mais voltado para o detalhe, voltado ali para o micro. Então, você foi lá e percebeu, observou toda a plataforma e viu que tem um potencial ali de um bottleneck. Você vai sentar e planejar. Como é que eu vou fazer essa melhoria? Como é que eu vou comunicar isso para o meu time? Como é que eu vou engajar as pessoas do meu time a dar o buy-in, né, aprovar essa ideia? Como é que eu vou passá-la para frente? Como é que eu vou gerar valor? E aí eu acho que tem uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo, né, que nossa função como tecnologia é resolver um problema de negócio. Então, às vezes a gente pensa que liderança, que gestão, que só gestão e liderança que tem que se preocupar com isso. Mas se a gente quer causar impacto, independente do nível que a gente está, a gente tem que pensar em valor. Então, como é que hoje, no cenário que você está, você consegue gerar valor a partir das coisas que você priorizou, das coisas que você quer se desenvolver? Então, aqui são alguns exemplos disso. A comunicação, né? Acho que palestrar é um ótimo exemplo disso, né? Porque se você quer melhorar com comunicação, você tem que falar, não tem outro jeito. Você quer melhorar a sua escrita, você tem que escrever. Você quer melhorar a documentação? Tem que ir lá e fazer documentação. Não existe essa melhoria, ela não acontece no vácuo. Né? Então, a partir do momento que você identificou, você tem que ir lá e fazer. Você identificou que quer aprender arquitetura? Então, vai lá identificar quais são os elementos da sua plataforma, aonde que tem espaço de melhoria. Então, tem que ter um comprometimento e um commitment de sentar e aprender, né? E executar esse trabalho. E aí, como que a gente mantém isso? Né? Porque quando às vezes a gente pensa nessas habilidades e a gente pensa nessa dinâmica como uma coisa extremamente estática. E a verdade é que não é. Né? Nem o processo é estático, a gente não é estático, nossos valores mudam, nossas prioridades mudam o tempo inteiro. E o nosso propósito também. Então, o que eu recomendo é a gente sempre ter um espaço de reflexão para isso. Né? Garantir que, pelo menos, sei lá, uma vez por ano, cada 6 meses, lembra? Férias, né? Aquele negócio que é para a gente o quê? Parar de trabalhar, né? Pensar em outras coisas. Então, crie oportunidades para você conseguir refletir, olhar para si mesmo e pensar, eu melhorei, né? Eu melhorei nesse aspecto, talvez preciso melhorar nesse outro aspecto. Então, identificar e garantir que esse processo está acontecendo junto com você, que você está se transformando e o processo está se transformando junto. E é isso, gente. Ó, quase no time aqui de 35. Muito bom. Parabéns, Val. Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Ixi, eu vou passar na frente de novo. Você levantou primeiro. Aqui nós temos um FIFO. Opa, obrigado pela apresentação. Parabéns, aí arrasou demais. Cara, uma coisa assim que eu fiquei filosofando aqui, né, enquanto você falava. No mercado que a gente sempre move para um modelo de competição, a gente tem 1000 certificações e hard skills e tal, e, sei lá, ao mesmo tempo que você abre uma vaga para uma posição e você tem 300 mil currículos, como que a gente consegue ver uma linha tênue aí entre a autenticidade de uma pessoa que você não consegue provar só lendo o currículo dela, e destacar ela no meio de todo mundo, assim, seja no ponto de vista de recrutador ou você mesmo, eu aplicando para a vaga, como que eu consigo me destacar no meio dali, porque normalmente hoje o pessoal olha as suas hard skills e não tem muito espaço para o soft ali, né? É um excelente ponto, porque dos conflitos até que eu fiquei, assim, a gente falar de autenticidade é fácil, né? Tipo, eu vou lá, eu tô feliz, tô pleno, mas ninguém me contrata. Né? Então, a empregabilidade é um aspecto super importante. Então, eu acho que prestar atenção em quais são as competências que o mercado está pedindo, né? E aí eu acho que vai muito desse esforço de manter uma régua ali. Não significa, por exemplo, o mercado está pedindo muito mais Go e eu tenho zero interesse em Go. Precisa aprender Go? Talvez não.
Talvez sim, mas talvez não. Não sou obrigado a fazer isso. Mas entender a dinâmica do mercado é importante. Agora, um fator que eu acho crucial e que eu acho que a maioria dos devs acabam pecando é em como é que você conta a sua história. Né? Seja no seu currículo, né? E aí falando como faço recrutamento também, e como já fiz milhares de processos de entrevista, você contar a sua história dentro de um currículo em que uma pessoa ou um robô, hoje em dia, né, vai ali bater 2 vezes e dizer que sim ou não, é extremamente difícil. Então, ter estratégias diferentes de como montar essa informação, e especialmente como atrelar e contar isso para o entrevistador. Como é que você consegue gerar valor com todas essas habilidades que você tem? E aí eu acho que o storytelling é uma excelente habilidade para se ter, para garantir empregabilidade, porque no fim é isso. Você não consegue provar que alguém é bom numa entrevista. Né? A entrevista é sobre diminuir o risco. E aí muita gente acaba conseguindo muito mais facilidade para entrar no emprego porque conta a história melhor. Então, contar a história bem faz parte do jogo. Né? E eu acho que conseguir montar estratégias em que você consegue, em 5 minutos, descrever como é que você é um bom profissional a partir da sua autenticidade, talvez te garanta um espaço melhor que você está se sentindo mais confiante. Então, acho que a autenticidade ela entra muito aí. Meu FIFA acabou com uma pessoa. Primeiramente, parabéns pela palestra aí, Valéria. Minha dúvida é mais vinculado a, tipo, como você vincula, por exemplo, habilidades que a pessoa pode desenvolver para que ela consiga entregar mais valor no dia a dia, ali dentro do negócio, versus coisas que a pessoa quer desenvolver, né? Porque não necessariamente, tipo, às vezes a pessoa fala, eu quero aprender, eu quero me tornar especialista em AWS, só que aquilo pode ser que não traga nenhum valor ali para próximo assim ao que vai trazer entrega para o negócio, por exemplo. Como que você casa essas habilidades ali, demonstra para o seu time que aquela pessoa precisa desenvolver aquela habilidade antes de partir para um AWS, por exemplo? Eu acho que tem 2 fases aí, né? Uma é ter uma conversa honesta e transparente, né? De tipo, olha, antes de você partir para o nível X, você tem que resolver isso aqui. Então, vamos ficar bom nisso aqui primeiro. E é difícil, porque, como eu falei, eu acho que tem um gap no mercado enorme de quem conhece estrutura de dados, e aí, não vou fazer polêmica, mas quem fez ciência da computação, quem fez engenharia da computação, tem uma base muito mais sólida, teoricamente, do que quem aprendeu um framework. Então, eu acho que tem que balancear essas 2 coisas. Mas a outra coisa é que talvez sua empresa não tenha interesse em AWS. Talvez você está trabalhando com outra tecnologia, ou é outro time, na verdade, e para o momento que a empresa está, não faz sentido, por exemplo, te pagar uma certificação, pagar um curso. E aí eu acho que é justamente sobre pegar o empoderamento de você como profissional. Se a empresa não te oferece isso, você tem que ir atrás. Se é importante para você, você tem que ir atrás. E aí eu estava pensando muito assim, quando a gente pensa em comunidade, a gente vai no nosso horário livre. Né? Você não está... Hoje, tudo bem, sexta-feira, né? Dia de trabalho. Então, faz parte do trabalho, aprendizado faz parte do trabalho. Mas se a interação com a comunidade, com o Meetup é importante para mim, eu vou independente. Então, eu acho que garantir essa autonomia talvez seja uma outra palavra-chave. Você tem que ter autonomia sobre o seu conhecimento. O time tem que estar empoderado o suficiente para, tá bom, talvez não tenha essa oportunidade aqui, mas eu vou fazer no meu tempo livre porque é importante para mim. Então, por isso tem que ser importante para você primeiro, né? Muito bom. Depende. Deixa eu olhar nos seus olhos se você vai ser rápida. Então vai. Na hora que você mostrou o radarzinho, o gráfico de radar que tem as tecnologias onde você tem mais proficiência e menos proficiência, tem alguma ferramenta que você pode indicar para a gente de como eu consigo identificar onde eu tenho mais ou menos e onde eu consigo dosar, onde eu tenho que aprender mais e menos? Você fala tipo um skill assessment, assim? Não. Não sei uma ferramenta. Um Excel, talvez.
Eu acho que tem jeitos de você fazer esse assessment de você mesmo, né? Tem, sei lá, tem aqueles sites HackerRank, algumas coisas assim que eu começaria, por exemplo, em elencando o que eu quero analisar. Então, eu quero analisar meu conhecimento em X, Y, Z. Eu vou fazer um teste, eu vou julgar, fazer um self-assessment do que eu acho que eu sei. E aí eu vou testar isso, vou ler, de repente, o material e ver quanto que eu entendi. Eu entendi realmente o que está falando, ou entendi bem superficial? Porque isso é extremamente subjetivo. Entender profundamente e entender superficialmente são duas coisas completamente opostas. E nem tudo a gente precisa aprender profundamente também, né? Então, acho que é um esforço bem manual. Mas se eu achar uma ferramenta que faz isso, eu compartilho no Twitter, mas nunca... Uhum. Uhum. Uma tecnologia, né? Um Excel é uma tecnologia, né? Uma lista de papel. Então, acho que é muito mais desse processo. É isso. Salva de palmas. Obrigado, Valéria.